Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeno Villanueva. Desde já agradeço as resoluções que recebo. Continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se nesse canal. Eu debati a respeito aqui de dois personagens muito conhecidos na internet que fazem parte do orbe protestante e que, em geral, claro, são protestantes de definições doutrinárias distintas e até contraditórias, como no caso o pastor Rodrigo Silva, que é da Igreja Adventista, e o senhor Augusto Nicodemos, que é da Igreja Presbiteriana. E existe um ponto em comum pela qual eles tocaram sobre a questão dos 10 mandamentos. E eles disseram que a Igreja Católica, embora não tenha mudado a Sagrada Escritura no que diz respeito aos 10 mandamentos, e eles sempre partem daquela ideia de que nós estamos, sei lá, escondendo alguma coisa, né? Sempre aquela coisa meio paranoica, né? Meio promíscua, né? E tudo mais. No entanto, eles afirmaram algo e depois descobri que é uma completa inverdade. Eles afirmaram que no catecismo da Igreja Católica não haveria nenhuma menção dentro no que diz respeito aos 10 mandamentos sobre a reprodução de imagens. E eu acabei vendo aqui, fiz a conferição e vi que nós temos aqui dois aspectos. Ou eles mentiram, ou simplesmente eles não leram o catecismo da Igreja Católica. E eu acredito que, fazendo uma certa generosidade para essas pessoas, eu vou acreditar que eles sejam mais ignorantes do que necessariamente desonestos. Tá? Aliás, é uma sina desses comentaristas de fé reformada, de fé de não sei o que daquilo. Quando atacam a Igreja Católica, eles não leem documentos da Igreja, eles só leem aqueles panegíricos, ou aqueles hebdomadários, ou aquelas panfletagens protestantes, querendo ridicularizar a Igreja Católica, e claro, então afirmando que o catecismo suprimiu alguma coisa relacionada à questão da reprodução de imagens, então eles estariam dizendo que nós estaremos adulterando o ensino bíblico. Veja a maldade aí. Mas vamos lá. Eu vou aqui ler, aqui o que de fato o catecismo da Igreja fala sobre o assunto, e aí vocês tiram suas próprias conclusões. Não terás outros deuses perante mim. O primeiro mandamento proíbe honrar outros deuses além do único Senhor que se revelou ao seu povo. E proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso de religião. A irreligião é um vício oposto por defeito à virtude da religião. A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ela impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de algum modo mágica a certas práticas, aliás, legítimas ou necessárias. Atribuir só a materialidade das orações e aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independente das disposições interiores que exigem, é cair na superstição. Ou seja, quer dizer, quando uma pessoa, por exemplo, quer que alguém coloque água benta numa outra pessoa, só água benta ali não vai resolver o problema. Não? Se eu atribuir certos aspectos puros de mágica sem um aspecto de interioridade da própria fé, de fato, eu estou sendo supersticioso. Eu estou acreditando que os sacramentos da igreja são meras mágicazinhas e não sinais da salvação que me obrigam a realmente uma mudança de vida. Mas vamos lá. A idolatria, olha só, quer dizer, disseram que não se comenta nada. Mentira. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige do homem que não acredite em outros deuses além do Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar a esta rejeição dos ídolos. Ouro, prata, obra das mãos do homem, que tem boca, mas não falam, que tem olhos, mas não veem. Ou seja, quer dizer, a própria Igreja Católica citando o Salmo 115, que é jogado na nossa cara para dizer que nós somos idólatras. Olha só o nível de patetice. Estes ídolos vãos tornam vão o homem. Sejam como eles os que o fazem e quantos põem nele a sua confiança. Salmo 115, versículo 4, 5 até o 8. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo, que foi Josué, capítulo 3, versículo 10, que faz viver e intervém na história, ou seja, o Deus da providência.
A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é de Deus. A idolatria, desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Vós não podereis servir a Deus e o dinheiro, diz Mateus no capítulo 6, versículo 24. E muitos protestantes são realmente idólatras de Mamon. Mas vamos lá. Muitos mártires foram mortos por não adotarem a besta, recusando-se mesmo a simularem-lhe o culto. A idolatria recusa o senhorio único de Deus, é pois incompatível com a comunhão divina. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e salva-o de uma dispersão ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato no homem. Idólatra é aquele que refere a sua indestrutível noção de Deus, seja o que for, que não a Deus. A adivinhação e magia, quer dizer, olha só, a irreligião, quer dizer, a adivinhação, né? Quer dizer, os adventistas são mestres nisso. A diferença é que eles só fazem adivinhação com a Bíblia. Ah, olha, agora nós vamos prever, sei lá, um chip do anticristo, essas baboseiras todas, né? Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos e outras práticas supostamente reveladoras do futuro. A consulta dos horóscopos, a astrologia. Aí os olavetes, os seguidores do Olavo de Carvalho vão ficar doidos aqui. A quiromancia, a interpretação de presságios, de sortes, os fenômenos de evidência, o recurso aos médiuns. Tudo isso encerra a vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra, o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele. Você que está me ouvindo agora, você acha que isso é idolatria? Você acha realmente que nós cultuamos a idolatria? Isso é ensino católico. Vá pegar o catecismo amarelo e pare de falar besteira. Vamos lá. Todas as práticas de magia e feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de intenção de fazer o mal a outrem ou quando recorrem à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica muitas vezes práticas divinizatórias ou mágicas, por isso a igreja adverte os fiéis que se acautelem dele. Olha aí, católico espírita, cuidado, hein? Nós estamos de olho em você, ó. Olha, ó, chamar a Santa Inquisição, hein? Sacanagem, brincadeira. O recurso às medicinas ditas tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes malignos, nem a exploração da credulidade alheia. A irreligião, o primeiro mandamento da lei de Deus, reprova os principais pecados da irreligião: tentar a Deus por palavras ou atos, o sacrilégio e a simonia. Tentar a Deus consiste em pôr à prova, por palavras ou atos, a sua bondade e a sua onipotência. Foi assim que Satanás quis Jesus se atirasse do templo abaixo, para com isso forçar a Deus a intervir. Jesus opôs-lhe a palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. O desafio contido em semelhante tentação a Deus fere o respeito à confiança que devemos ao nosso Criador e Senhor, implicando sempre uma dúvida relativamente ao seu amor, à sua providência e ao seu poder. É engraçado que isso me lembrou a história de uma senhora que apareceu no meu trabalho, e ela era evangélica. E eu tava falando pra ela: a senhora não tá usando máscara na pandemia? A senhora sabe que a pandemia tá violenta, tá matando gente pra caramba. Ah, não vou, eu não vou me precaver de nada. Deus tá no comando, Deus tá me protegendo, não sei o que, não sei o que. Isso é tentar a Deus. Porque na prática existia uma situação calamitosa que nos obrigava a se sujeitar naturalmente às leis da natureza. Mas mesmo assim, ela não estava convencida disso. Ela estava simplesmente tentando a Deus, achando que Deus é um ser casuístico que deveria se adequar aos caprichos dela. E isso sem prejuízo, claro, de certas crenças, por assim dizer, falsas a respeito da medicina, da saúde, etc. Mas vamos lá.
O sacrilégio consiste em profanar ou em tratar indignamente os sacramentos e outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando é cometido contra a Eucaristia, pois que neste sacramento é o próprio corpo de Cristo que se nos torna presente substancialmente. A simonia define-se como a compra ou a venda de realidades espirituais. A Simão, o mago, que queria comprar o poder espiritual que via operante nos apóstolos, Pedro responde: vá contigo o teu dinheiro para a perdição, porque julgaste poder adquirir por dinheiro o dom de Deus. Atos, capítulo 8, versículo 20. Vocês já perceberam uma coisa aqui? Que a Igreja Católica, toda vez que ela coloca o seu ensino, ela coloca a Sagrada Escritura aqui? E aí você vê um bobinho que se diz arqueólogo, sei lá, pastor, não sei o que, e se acha o Bambamã, como o Rodrigo Silva, dizendo que a gente não usa a Bíblia. Ai, meu Deus, vamos lá. O apóstolo conformava-se assim, a palavra de Jesus: recebeste de graça, pois dai gratuitamente. Mateus capítulo 10, versículo 8. É impossível alguém apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se a respeito deles como proprietário ou dono, pois eles têm a sua fonte em Deus e só a Ele podem receber gratuitamente. Além das ofertas determinadas pela autoridade competente, o ministro nada peça pela administração dos sacramentos e tenha o cuidado de que os pobres, em razão da pobreza, não se vejam privados do auxílio dos sacramentos. A autoridade competente fixa essas oblações em virtude do princípio segundo o qual o povo cristão tem o dever de contribuir para o sustento dos ministros da igreja. Entre aspas, o trabalhador merece seu sustento. Mateus, capítulo 10, versículo 10. Vocês estão percebendo aí que a gente só está falando da tradição. Nada de Bíblia, como diz o protestante. Mas vamos lá. Ateísmo. Muitos dos nossos contemporâneos não percebem essa vital ligação a Deus ou até a rejeitam explicitamente, de tal maneira que o ateísmo deve ser considerado um dos factos mais graves do tempo atual. A palavra ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente dele é o materialismo prático, que limita suas necessidades e ambições ao espaço e ao tempo. Ou seja, a mera efemeridade. Eu vou viver só aquela vida, vou morrer mesmo, não sei o quê. O humanismo ateu julga falsamente que o homem é para si mesmo o seu próprio fim, o único artífice e demiurgo da sua própria história. Uma outra forma de ateísmo contemporâneo é a que espera a libertação do homem exclusivamente através de uma libertação econômica e social, a qual a religião, por sua mesma natureza, se oporia na medida que, dando ao homem a esperança de uma enganosa vida futura, o afasta da construção da cidade terrena. Olha aí, teologia da libertação, hein? Olha aí, ô marxista bobão. Na medida em que nega ou rejeita a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. A imputabilidade desta falta pode ser largamente diminuída atendendo às intenções e às circunstâncias. Na gênese e difusão do ateísmo, os crentes podem ter tido parte não pequena na medida que, pela negligência na educação de sua fé, ou por exposições falaciosas da doutrina, ou ainda pelas deficiências de sua vida religiosa, moral e social, se pode dizer que mais esconderam do que revelaram o autêntico rosto de Deus e da religião. Ou seja, ele está atribuindo o seguinte, que o ateísmo tem atenuantes e tem agravantes. E muitas vezes os atenuantes são pelo fato de que muitas vezes nós católicos não somos o melhor exemplo daquilo que de fato nós deveríamos pregar e viver. Olha só que sabedoria que há aqui no ensino do catecismo. Mas vamos lá. Muitas vezes o ateísmo funda-se num falso conceito de autonomia humana. Ou seja, eu não presto contas a ninguém, não existe nada que eu possa me sujeitar a não ser eu mesmo. Levado à recusa de qualquer dependência em relação a Deus. No entanto, o reconhecimento de Deus de modo nenhum se opõe à dignidade do homem, uma vez que essa se funda e se realiza no próprio Deus. A Igreja sabe que a sua mensagem está de acordo com os desejos mais profundos do coração humano. Aí nós temos aqui a leitura do agnosticismo. O agnosticismo reverte muitas formas. Em certos casos, o agnóstico recusa-se a negar Deus, postula, pelo contrário, a existência de um ser transcendente, incapaz de se revelar e do qual ninguém seria capaz de dizer fosse o que fosse. Em outros casos, não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando ser impossível prová-la e até afirmá-la ou negá-la.
O agnosticismo pode, por vezes, encerrar uma certa busca de Deus, mas pode igualmente representar um diferentismo, uma fuga perante a questão última da existência e uma preguiça da consciência moral. Com muita frequência, o agnosticismo equivale a um ateísmo prático. Vamos lá. Aí aqui nós chegamos, né, no ponto principal, que os respectivos pastores negaram a existência e que eu tive que conferir para realmente perceber que eles não sabem absolutamente nada. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Olha só, meu Deus do céu. Oh, Nicodemos e Rodrigo Silva, por favor, leia o catecismo, não passem vergonha. Esta imposição divina comportava a interdição de qualquer representação de Deus feita pela mão do homem. O Deuteronômio explica: tomai muito cuidado convosco, pois não vistes imagem alguma no dia em que o Senhor vos falou no Horeb, no meio do fogo. Portanto, não vos deixeis corromper, fabricando para vós imagem esculpida, de quer que seja. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16. Quem se revelou a Israel foi Deus absolutamente transcendente. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo está acima de todas as suas obras. Aí aqui, agora eu não sei o que é isso aqui e tal. Ele é a própria fonte de toda a beleza criada, a sabedoria de Salomão. No entanto, já no Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação pelo Verbo encarnado. Por exemplo, a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Com base no mistério do Verbo encarnado, o Sétimo Concílio Ecumênico de Niceia, do ano de 787, inclusive o Augusto Nicodemos cita esse concílio, de uma forma enviesada, mas de fato é um evento histórico, justificou contra os iconoclastas. O que foi a iconoclastia? Foi um movimento que, abordando essa mentalidade anti-imagem, e inclusive eu acho que foi o imperador de Bizâncio, Constantino V, se não me falha a memória, posso estar errado, alguém me corrija, influenciado por uma mentalidade judaizante e islâmica, ele começou a rejeitar a reprodução de imagens dos evangelhos, da Virgem Maria, e começou a mandar destruir as imagens. E isso foi uma guerra, uma briga teológica de mais de um século. Eu acho interessante que quando os protestantes falam essa questão da reprodução de imagens e tudo mais, né, todas essas objeções que eles colocam, elas já foram respondidas desde o século VIII. Deixa eu falar uma coisa para vocês aí, vocês que ficam falando essas baboseiras todas. Vocês já foram refutados há pelo menos 1300 anos. Nós estamos já no século XXI, né? Então vamos fazer assim um retrocesso assim, no ano 700 e no ano 800, tá? No 700 e no ano 800. Então quer dizer, são mais ou menos 1300 anos antes, né? Então vocês já foram refutados antes de vocês existirem. Acho que tem uma obra de São João Damasceno que fala sobre isso, e muitos outros, que mostram qual é o sentido das imagens dentro da Igreja Católica. Se vocês lerem isso com sinceridade, com amor à verdade, vocês vão levar um tijolaço na cabeça e vocês vão descobrir, atônitos, o quanto vocês falavam muita besteira. Vamos lá. Com base no mistério do Verbo encarnado, vou repetir aqui a frase, o Sétimo Concílio Ecumênico de Niceia, do ano de 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, dos de Cristo e também dos da Mãe de Deus, dos anjos, de todos os santos. Encarnando, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Vamos lá. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original, e quem venera uma imagem venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só a Deus se deve. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas, como realidades, mas olha sobre o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é imagem. Aí bota um resuminho aqui, né? E, claro, citação bíblica
a granel. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. O primeiro mandamento chama o homem a crer em Deus, esperar nele e amá-lo sobre todas as coisas. Ao Senhor teu Deus adorarás. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Adorar Deus, orar-lhe, prestar-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e votos que se lhe fizeram, são atos de virtude da religião que traduzem obediência ao primeiro mandamento. O dever de prestar a Deus um culto autêntico de respeito ao homem, individual e socialmente. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em privado como em público. A superstição é o desvio do culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Manifesta-se na idolatria, bem como nas diferentes formas de adivinhação e magia. O ato de tentar a Deus por palavras ou por obras, o sacrilégio e a simonia são pecados da irreligião, proibidos pelo primeiro mandamento. Na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. O culto das imagens sagradas funda-se no mistério da encarnação do Verbo de Deus e não é contrário ao primeiro mandamento. É muito triste você pensar que pessoas tão influentes, pessoas que poderiam pelo menos ser minimamente autênticas, pelo menos fossem transparentes. Porque há um sinal de certa falta de transparência. Seja pelo fato de se comentar sobre algo que não dominam, tá? Ou se eles comentam sobre algo que dominam, eles suprimem certos aspectos de verdade pelas quais eles têm um compromisso de afirmar, mesmo que não sejam católicos. Eu não posso, por exemplo, como católico, afirmar inverdades sobre os protestantes. Eu posso até cometer erros de juízos de valor. Pelo menos um defeito que eu posso cometer. Eu posso talvez ter um certo juízo errado sobre certas coisas. E mesmo assim tenho a obrigação de corrigir. Se eu cometer alguma análise errada, que alguém me corrija e que eu aceite a correção. Agora, querer simplesmente bradar um espantalho da igreja, eu acho que isso é uma coisa muito complicada e lamentável. E aí, uma indicação para os católicos e os não católicos, ou seja, o catecismo da Igreja Católica. Vocês percebem o quanto o texto está muito bem escrito sobre esse assunto e que não houve nenhuma adulteração dentro dos comentários a respeito do que ele está falando, que houve uma supressão sobre o culto das imagens, que não há comentário algum. Ah, Augusto Nicodemo, valeu o catecismo, cara, não passa vergonha, você é um senhor, rapaz. E Rodrigo Silva, a mesma coisa, né? Você não é arqueólogo, não sei o que, tal. Poxa, o catecismo da Igreja Católica não ia tomar-lhe senão algumas horas. Mas vamos lá. Um grande abraço.